Oi, galerinha! Voltamos à nossa aula, dando continuidade aí às nossas aulas à distância. Espero que todos estejam bem, né? Vamos aí nossa aula. A gente passou aí, a gente estava falando de seleção natural, né? A seleção depois artificial. E agora a gente vai, já que a gente falou de seleção, a gente vai classificar esses exercícios. Como vou classificar? Classificar, gente, eu vou separar os grupos, porque se a gente imaginar as plantas, os animais, os fungos, as bactérias, será que eles são todas iguais? É isso que a gente vai aprender nesse exato momento. Para a gente começar, a gente vai estar lá na unidade 3, essa aulinha da página 68 e 69, que a gente vai explicar da classificação dos seres vivos. Por que que eu precisei fazer isso? Olha lá que bonitinha essa palavra. Biodiversidade da Terra. A Terra é o planeta que tem maior biodiversidade entre plantas, animais, fungos, bactérias. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, para isso, a gente teve que classificar para poder se organizar, saber quem é quem. Quem é um vírus, quem é uma bactéria, quem é um fungo, quem é um animal, quem é uma planta. Então, a gente preparou a respeito disso. O primeiro cara, o mais importante, você imagina assim, não existia fotografia, não existia o vídeo. Então, como é que as pessoas faziam? Elas desenhavam. Então, elas olhavam e desenhavam. Lembra quando a gente foi para o laboratório? Que eu pedi para vocês ir desenhando aquilo que foram vendo no laboratório, que olhava no microscópio? Era isso que eles faziam. Eles olhavam, eles observavam, conforme foram descobrindo equipamentos para que eles conseguissem visualizar mais fácil, eles foram desenhando. Aí um cara muito importante para isso foi esse cara aqui, ó, Ernest Heinrich Philipp August Hacker. Ele viveu de 1834 a 1919. Ele era um alemão e ele era um médico. Só que além de médico, o dom maior dele era artístico. Essas imagens que você está vendo no livro de 68 a 69 são imagens que ele desenhou a lápis, desenhando, esboçando, pintando do aquilo que ele visualizava. Então, se muitos registros que a gente tem hoje, lá atrás da biologia, desse surgimento, a gente deve muito a esse cara. Larga a medicina e vai lá desenhar. Qual a importância disso? A gente está desenhando coronavírus aí direto, né? Já virou tema até de festa infantil em alguns lugares. Então a gente tem que pensar, gente, que a gente precisa desses retratos para saber o que é. Lembra quando vocês olharam lá no microscópio a bactéria se mexendo? Lá da banana que a gente pôs e vocês viram, algumas pessoas conseguiram visualizar ela se mexendo? Você já imaginou? Ele via essas coisas, ele desenhava. Hoje você fala para sua mãe, mamãe, eu já vi a larva da banana e eu vi ela se movimentando, eu vi o fungo dando na banana. Você consegue falar isso para sua mãe que você visualizou, e se você registrou no seu caderno, você consegue lembrar como ele era. A gente hoje em dia fotografa, lembra? Pôs a foto no microscópio e fotografou, mas naquela época não tinha, então a gente contava com a habilidade técnica do desenho, né? Então esse cara aqui, ele saiu da medicina, ele largou a medicina e ele foi se dar a zoologia. Logia é o estudo e o zoo, ele quer me dizer toda essa parte que envolve essas substâncias, esses animais, esses fungos, essas bactérias, tá bom? E aí a gente estava falando de Ernest, né? A gente continuando aí, a gente está andando um pouquinho lá na página, dentro do tema 1, 70 a 76, a gente vai começar a falar agora, lembra que ele foi desenhar, separar a zoologia? E aí a gente vai começar a classificar, né? Por que essa classificação? Por que classificar? Vamos pensar assim, lá na sua gaveta, tá tudo misturado? Ou tá as meias numa gaveta, ou num cantinho, as camisetas no outro, as calças no outro, as blusas no outro, ou tá tudo misturado? Se vocês forem igual a minha filha, deve estar tudo misturado, né? A briga é constante, mas o correto é você separar. É que nem a mamãe vai lá no armário, põe arroz com arroz, latas com lata, separa o tipo de lata, bolacha com bolacha.
Na realidade, quando a mamãe faz isso em casa, ela está fazendo a classificação. Ela está separando os alimentos para saber o que tem e quanto tem. Na biologia foi mais ou menos isso. Quando começaram a estudar os animais, eles também tiveram que classificar. Primeiro por causa da nossa biodiversidade, né? Como a gente disse, a Terra tem cerca de 7 a 10 milhões de espécies. E o homem só conseguiu catalogar 1,5 milhão. Então ainda tem muito bichinho para catalogar, tem muito animalzinho para conhecer. Tem um que tá ficando famoso ultimamente, né? Mas vamos deixar ele para lá que ele vai passar logo. Mas a gente tá vendo aí que as espécies são muito grandes, que a gente tá vendo que é importante classificar. Por que eu vou classificar, gente? Primeiro, qual vai ser a forma que eu preciso classificar? Primeiro, eu preciso saber onde ele vive, habitat. Onde ele mora? É na terra, é na água, é no ar. Ele precisa de muita umidade, pouca umidade, ele precisa de calor, ele precisa de frio. Então, qual é esse habitat que ele vive? Quais são essas características? É a primeira característica que eu tenho que saber. Segunda, a evolução. Como é que foi a evolução dessa espécie? Lembra lá da teoria de Lamarck, que a gente falou da evolução das espécies? Como é que foi a evolução dessa espécie? Depois, como ele vai conservar a sua biodiversidade dentro do ambiente que ele vive? Como é que é essa conservação? A gente já sabe que se a gente mexer no ecossistema, muitas espécies deixam de viver. Então é isso que pode estar acontecendo de repente para aquela espécie se acabar. Né? Só a gente pensar nas florestas, nos animais que entram em extinção, porque alguma coisa está faltando ali. Para criar aquele ser, vou usar ele na medicina. Por exemplo, uma erva que tem uma propriedade medicinal. Já sei que ela tem uma propriedade medicinal. Vou lá falar das nossas plantinhas que a gente fez, lembra a pesquisa? O manjericão antibiótico natural é ótimo para dor de garganta. Então eu já sei que eu posso tirar dele um extrato para auxiliar de forma fitoterápica, né? Que são os remédios vindos de planta, para melhorar a dor de garganta. E o uso na indústria? Se a gente pensar no látex que faz a borracha, qual vai ser esse uso na indústria que a gente vai ter? Né? Então vamos pensar assim, para a gente poder classificar, eu tenho que estabelecer critérios. Qual vai ser esses critérios, gente?